Para quem está vindo hoje pela primeira vez, É um prazer tê-los aqui. é um prazer tê-los aqui. E é um estudo bíblico que a gente faz, então vocês podem participar. É importante que participem. Para enriquecer, né? A gente troca experiência. Né? Ninguém ensina nada para ninguém. Mesmo porque aqui todo mundo já é meio experiente com a igreja, né? Faz um bom tempo que está na igreja. Bem colocado, né? Então, eu tenho sempre falado que a gente está sempre revendo conceitos, né? Enriquecendo, relembrando, meditando depois no que Deus tem falado com a gente, para que a gente possa dar o nosso melhor para Deus, né? A gente falou bastante sobre oração, foram 4 ou 5 semanas? 4 semanas sobre a oração, e a gente sentiu de falar um pouco sobre jejum hoje. Então, tem uma página inteira aqui, ó, frente e verso para falar, acho que não vai dar tempo não, como sempre, né? Nunca dá tempo. Tem mais alonga mais uma semana. A gente vai, né? Não tem pressa, graças a Deus não tem pressa. Então, o que é jejum? Vamos lá, participação, pessoal. O que é jejum? Abstenção de alimentos. Total de alimentos. Abstenção total de alimentos. O que mais? Abstenção. Segundo o dicionário é total. Só Segundo pra- a galera é parcial. Só pra... Como eu sou E será que então? da Assembleia de Deus, é total. Será que existe então o jejum? Será que o jejum tem que ser, por exemplo, para uma pessoa fazer um jejum, ela tem que se abster totalmente de alimentação? Será que é assim mesmo? Dicionário, né? Será que não existem outros tipos de jejum? Jejuns parciais, jejuns. Dicionário é assim, eu já percebi. Então, tá vendo? Ó, já deu umas dúvidas aí, ó. Depois a gente vai. Então, já vai ser importante a gente falar sobre isso. Dicionário católico, Oi? jejum de doce. Jejum de doce. Será que vale? Será que Deus aceita? Né? Um tipo assim, um jejum, vamos supor, alguma coisa que uma pessoa gosta muito. Né? Que tipos de jejum Vai que tem? depender da intenção da pessoa. Porque às vezes a pessoa faz jejum com intenção Pra própria. emagrecer. Não. Um desejo, Intenção. um desejo, para mim, carnal. Não para mim, jejum é uma separação, é um tempo com Deus. Então, você ali, Deus no seu mais íntimo, né? Você vai deixar não só de comer coisas, você vai deixar de fazer coisas erradas. Mas isso também não é só no jejum, né? Para todo sempre, mas isso é você e Deus uma particularidade. Será que o jejum ajuda nisso então? Com certeza. Então a Ju falou uma coisa interessante. Por exemplo, ela falou sobre uma questão de um tempo de a gente estar. Não só você deixar de comer alguma coisa, você sacrificar alguma coisa, pode colocar esse termo também, mas também um tempo de buscar mais a Deus, né, com mais intensidade a presença de Deus. Então, legal o que a Ju falou também. Assim, na verdade, o jejum, abstinência total ou parcial. Então não existe sim jejum parcial, né? Eu acho que é bem aceito o jejum parcial. Abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido. Também é por um período definido. Você, mais ou menos, você pode fazer... Não, vou fazer um jejum de 3 dias. Vou fazer um jejum de 1 dia. Né? Com um propósito específico. A gente está falando mais voltado para um jejum... Quando a gente fala de jejum e está falando de estudo bíblico, a gente está falando de jejum espiritual. Mas que nem a Dani falou, como nutricionista, existem os jejuns, né? Existem jejuns que são feitos para regime, para saúde. Na verdade, o jejum faz bem para a saúde. Né? As pessoas até ficam com medo até muitas vezes de fazer jejum. Mas fazendo ele de uma forma adequada, com uma nutricionista por trás, vocês podem falar com a Dani depois. Mas fazendo de uma forma... Esse que eu comentei foi a intenção. Porque às vezes tem pessoas que deixam de comer alguma coisa com a intenção de fazer jejum, mas também, eu vou ganhar assim. Vou perder peso, aproveitar. Vou aproveitar que eu estou fazendo jejum e vou perder peso. É isso que eu quis dizer. Não, inclusive, eu já fiz jejum de regime. Várias vezes. Algumas vezes deu resultado. Tem muita gente que fazia... Ele parava de beber, ele bebia pra caramba. 40 dias, né?
40 dias? 40 dias. Ó, que beleza. Jejuava. Mas Jejum também de quando vida. voltava, Descontava. Aí não adianta, né? Aí não adianta. Não, mas todo É ano. tipo jejum. eu tenho certeza que ele estava bem melhor nesses dias. Não é? Fazia bem para ele, fazia bem para a saúde, bem em geral. Mas assim, é claro que também tem um jejum que é feito nesse sentido. E o jejum, mesmo a gente fazendo com o coração voltado para Deus, com certeza ele também vai fazer bem a nível físico também, né? Então, isso é uma coisa que depois a gente vai discutir um pouco sobre essa questão. Tempo de jejum, que tipo de jejum que a gente pode fazer, jejum total, né? O que é um jejum total, o que é um jejum parcial, o que é um jejum normal. Agora, falando assim, usando mesmo um termo mais espiritual, tá? Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia num texto, que é um texto bem legal, que é um texto de ensinamento sobre o jejum. Que Jesus fala um pouco sobre o jejum também, ensina sobre o jejum. Está lá em Mateus 6, no verso 16 a 18. Quem achar já pode ir abrindo. E a Bíblia fala muito sobre jejum. Tem vários textos que falam sobre o jejum e a gente vai estar falando sobre isso. Do 16 ao 18? Isso, do 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Nossa, gente. Linguagem é Muito legal. A sua linguagem ela é bem atualizada, um pouco assim. É bem atualizada. Mas assim, eu achei o texto bem rico. Dá pra gente tirar bastante coisa daqui já de cara, né, sobre jejum. Quando fala, quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Lembra que a Ju falou no começo sobre o coração? Então aqui esse texto já está com o coração de cara, né? O objetivo principal do jejum, né? Que a gente tem que fazer um jejum com um objetivo puro, um objetivo que agrade a Deus. E é interessante que mostra que existem pessoas na religiosidade delas fazem jejum. Só que o coração está muito mais voltado para mostrar a espiritualidade dela do que o propósito correto do jejum. Que é uma consagração, que é o que a gente já falou um pouco ali, e a gente vai estar falando de vários textos que mostram propósitos bons que a gente tem que fazer de jejum. Não um jejum para se aparecer. Né? Tem textos da Bíblia que falam sobre oração também, né? Orar no secreto. A Bíblia fala, e Jesus fala a mesma coisa com relação ao jejum, que a gente deve jejuar também de uma forma procurando estar normal, sem falar, a pessoa, você chega lá, cabisbaixo, no trabalho, quase morrendo, ou na hora, esperando a pessoa perguntar. Esperando perguntar, vamos almoçar? Eu tô jejuando, sabe? Tô aqui, que sofrimento, não sei o quê. Então, não pode ser esse o propósito, até essa questão de religiosidade, né? Deus não está preocupado com a nossa religiosidade. Deus não está preocupado com a minha... você é de que igreja? Você é de que religião? Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que a gente conheça a palavra dele, que a gente viva a palavra dele, que a gente faça o que é certo com relação à palavra dele. Não é isso que Deus está preocupado, o que está no nosso coração. Né? Deus não... Ele falou que a recompensa já recebeu. Já é exatamente o elogio. As pessoas notarem que você está jejuando. Exatamente. Você está sendo recompensado. Está abrindo mão da recompensa de Deus. Né? Aí no verso 17 diz assim: Tu, porém, quando jejuardes, põe óleo na cabeça e lava o rosto. Aqui é óleo na cabeça. A minha versão fala... Como que fala mas assim? Quando jejuar, penteie o cabelo e lave o rosto. Então, olha que interessante. Com certeza, essa óleo na cabeça, na época, era uma coisa bem legal. Passar um olhinho. Era uma coisa de arrumar, um bozano, né? Um gel. Era uma coisa assim.
é um finalizador, né? As mulheres entendem mais que a gente aí, negócio de cabelo, né? E tudo mais. Um finalizador. Mas assim, a ideia é justamente essa, é o inverso. É você se demonstrar que você está bem, que você está normal. Depois fala, para que os homens, para que quem vê que você está jejuando, quem tem que ver que a gente está jejuando é Deus. Não são as pessoas que estão ao nosso redor. É Deus que tem que ver. Então a gente está fazendo para Deus, para que Deus veja o sacrifício de não comer o alimento, né? Bom, Gil, isso também é uma maneira da gente mortificar a nossa carne, né? Porque assim, com certeza. quando você mostra isso não... Isso perde também. Perde o sentido, completamente do Exatamente, jejum. Porque o negócio é você com Deus e não você com mais ninguém. Exatamente. Porque na verdade o jejum... quando a gente deixa de comer, a gente vai sentir fome. Certo? É uma coisa da carne. É uma coisa que vai mexer com o nosso físico, mas vai mexer com a vontade nossa. Uma coisa da nossa natureza, que é comer. A gente está acostumado a comer com uma frequência normal, não é? E quando a gente vai fazer o jejum, naquele momento a gente não vai comer. Ou vai deixar de comer um doce, alguma coisa que gosta, depois a gente vai falar sobre isso um pouco também. E aquilo vai mexer com a gente vai sentir, não é? E aí, nesse momento, a gente vai lembrar do propósito que a gente está fazendo com Deus. E vai falar, Deus, eu estou sentindo agora essa fome, né? Esse desejo, e estou sentindo isso, mas o Senhor sabe que é por isso que eu estou fazendo. Né? Então, é isso que é legal. Né? E aí sim, aí vai cumprir o propósito. Vai cumprir o propósito. Eu tenho até um entendimento de que quando a situação do jejum é claramente você matar a sua carne e fortalecer o seu espírito. Exatamente. Então quando você se alimenta, você está alimentando a sua carne. É o nosso corpo, a gente precisa alimentar, senão a gente morre, né? Mas o jejum é justamente você enfraquecer isso para fortalecer o espírito. Então existe essa batalha, né? E aí, por isso que o jejum não pode ser só você não comer. Porque aí você só está matando a carne. Mas e o fortalecer o espírito? E aí que é o buscar, é o se dedicar, é realmente fazer com que o propósito se cumpra no jejum. Com certeza. Que é fortalecer o espírito e um propósito específico em cima disso. Esse texto que a gente leu, ele já deixa claro, né, que, por exemplo, Deus, em algumas situações, ele não aceita o jejum. Como a gente estudou sobre oração na semana, né, há um mês já, e que a gente também falou sobre isso, que muitas vezes Deus não aceita a oração, algum jejum também Deus não aceita. Inclusive, tem um texto na Bíblia que fala sobre isso. Vamos abrir lá em Isaías 58. O povo estava jejuando, pedindo para que Deus mudasse a situação que eles estavam vivendo. O povo de Israel. E olha que interessante. Isaías 58, verso 3. Porque jejuamos, dizem, e não ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, o dia do seu jejum vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. 4, pode ler o 4, Vino. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Beleza, para aí. Olha que interessante. Um jejum que não faz mudança nenhuma na vida da pessoa. Um jejum religioso, um jejum da forma errada. Então, eles perguntam, o povo pergunta, e ó, que a gente está falando aqui do povo de Deus, o povo de Israel, que no passado, né, o povo de Deus, hoje o povo de Deus somos nós, os cristãos, né? Não que o israelita ele pode ter Deus no coração dele, desde que ele busque a Deus, né? Claro, desde que ele aceite, mas o povo de Deus é o povo que tem Jesus no coração, somos nós. Então toda a referência que a gente pega do Antigo Testamento, ela serve como base para a gente de como que Deus trata o povo dele. Então a gente pega lá como um exemplo para a gente, não ao pé da letra, mas
muitas vezes como um conceito que a gente traz para que a gente aplica, né, na nossa realidade hoje. E aqui está falando o seguinte, no 3, no comecinho fala, por que jejuamos, dizem eles, e não atentas para isso? Por que nos humilhamos e tu não o sabes? Aí já vem a resposta, né? No caso aqui, Isaías, o profeta, né, que o povo estava reclamando, e Deus já responde na hora, no mesmo versículo. No dia em que jejuais, cuidais dos vossos negócios, e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Lembra que a gente estava falando sobre a questão de que o espírito do jejum? É isso aqui. Aqui estava faltando espírito de jejum. Um espírito de se voltar. Porque muitas vezes o jejum, se a gente fala assim, ó, não, beleza, eu vou tirar uma sobremesa, eu vou tirar o café, eu vou tirar o almoço. Mas naquele momento que a gente almoçava, que estava com os colegas, por exemplo, no trabalho, batendo papo, ou vendo um vídeo, de repente você para ali, um momento que você tem para assistir um noticiário, alguma coisa, não importa. Aquele momento, quando a gente vai fazer o jejum, por exemplo, do almoço, a gente tem que procurar, então, um local afastado, né? E buscar Deus, e orar. Realmente tirar um tempo para Deus. Não simplesmente, tô aqui, não almocei, mas tá preocupado com o serviço, trabalhando, ou no meio do pessoal, ou fazendo a mesma coisa. Não. Ele nem lembrou que ele está jejuando. Nem lembrou que está jejuando, então, exato. Vou aproveitar que estou de jejum, vou acelerar aqui vou acelerar o serviço. Vou aproveitar. Não adianta, não é isso. A própria palavra nos ensina. Então, olha só. Você, aqui está falando, você fica nos seus negócios, está preocupando com o trabalho. E depois, olha como que acaba. Aí depois que a pessoa faz o jejum, acaba, no verso 4 é o que ele diz. Jejuais para brigas e rixas, para ferirdes com punho pecador. Se quiserdes que a vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como fazeis hoje. Então, qual que era o problema? Muitas vezes o propósito do jejum estava errado também. Era um propósito errado. Então o que acontece? Muitas vezes Deus não responde o clamor nosso porque a gente não está fazendo da forma adequada. A gente não está fazendo da forma que agrada ao Senhor. Então a gente tem que aprender a jejuar e a fazer aquilo que agrada a Deus. E a Bíblia, aqui depois a gente vai estar vendo agora, daqui a pouco, nossa, tem várias formas, vários propósitos que a gente pode estar fazendo de jejum que agrada a Deus. Então é isso que a gente tem que aprender. Não adianta as pessoas quererem agradar a Deus, quererem fazer coisas que falam, isso aqui vai agradar a Deus, mas está fora tá fora da Bíblia, fora do propósito de Deus. Não, a gente tem que fazer de acordo com o propósito de Deus. É por isso que a gente está aqui, para a gente aprender mais da palavra de Deus e fazer aquilo que agrade a Deus. Então vamos fazer um jejum, mas vamos fazer de acordo com a palavra de Deus, como a palavra de Deus nos ensina, né? Como ela vai nos conduzir para isso. Então a gente já viu aqui que existe sim propósitos errados e que existe sim jejuns que Deus não ouve. Isso aqui também, Gil, cai na rotina, né? Às vezes era um costume deles. Um costume. Também. Virou um costume e perdeu o foco do que é. Às vezes faz a coisa e não sabe nem o que está fazendo. Automático. Entra no piloto automático. Não adianta nada, é religiosidade. Religiosidade. Ele falou um exemplo aqui, eu não conheço, tá? Você não faz de conta, depois você tira coisa da família lá. Mas ele falou uma coisa que é pura religiosidade, concorda comigo? Não é verdade? Quer dizer, na quarentena eu não faço aquilo que eu tô acostumado a fazer. Mas depois volta e tal. Não tem uma mudança de atitude. Porque no caso é um vício, é uma coisa que faz mal até. Né? Mas então, é isso que a gente tem que tomar cuidado com a religiosidade, né? A gente tem que buscar Deus de uma forma constante, né? De uma forma constante. Não, o jejum, aí você pode me perguntar, então, e o jejum? O jejum, ele é obrigatório? A gente como cristão, a gente é obrigado a fazer jejum? Na Bíblia ensina que a gente é obrigado a fazer jejum? Não. A gente não vai achar nenhum texto na Bíblia que vai falar que a gente é obrigado a fazer jejum. Não tem. Pelo contrário, fala que em alguns momentos é melhor obedecer do que sacrificar. Exatamente, a Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque, na verdade, o jejum é um sacrifício. O jejum é um sacrifício. A Bíblia não... Mas
Mas, tem um cara que eu vejo no YouTube, o cara que eu tô aprendendo a fazer exercício, ele fala, mas, eu até acho engraçado. Mas, o que acontece? Jesus é um grande exemplo de uma pessoa que faz jejum. Né? Então, tem situações que o jejum ele é muito bem-vindo, ele é muito importante na vida nossa. Né? Até na época de Jesus, os discípulos de João Batista falavam, pô, mas seus discípulos não jejuam. Né? Aí Jesus fala, os discípulos dele, né, de João Batista, Jesus fala, não, mas os discípulos hoje, eles estão com um noivo. Mas vai chegar tempos que eles vão jejuar. Eles terão até que jejuar. Né? Então, é uma coisa muito assim, que a gente tem que pedir uma direção de Deus. Né? Eu mesmo eu tive fases na minha vida que eu jejuei bastante. Teve fases na minha vida que eu jejuei bem menos. Né? Mas, por exemplo, tem um jejum que teve uma época muito assim que eu fiz um jejum toda semana. Um dia por semana. Foi muito bom. E até agora Deus tem tocado no meu coração. Voltei a estudar, Deus já começa a agir, né? É assim, não adianta. A gente começa a buscar Deus, Deus começa a falar. Fala primeiro com a gente, é impressionante. Eu já estou sentindo no coração novamente de voltar a fazer um jejum por semana. Né? Um jejum, mas por que se faz? Eu fazia sempre um jejum de gratidão e para que Deus abençoasse aquela semana. Então era um jejum de gratidão pelas bênçãos que Deus tinha derramado durante, que estava derramando naquele período, e já orava, Deus, abençoa a minha semana. Abençoa a minha semana. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, mas abençoa a minha semana, abençoa as coisas que eu tenho que resolver essa semana. E Deus ia abençoando, Eu sinto que eu preciso voltar a fazer, e vou voltar a fazer. Então, eu vou contar para vocês aí as bênçãos dos jejuns. Então, a gente tem que ter algo específico para jejuar. Né? Isso é importante. Traz um gel lá da Yamá depois também. Olha, antes de falar dos propósitos, é uma coisa interessante que o Vina falou, que já estava aqui para eu falar, que é essa questão, quando a gente jejua, tem um pastor americano, acho até que ele faleceu agora, não faz muito tempo, acho que ele faleceu, o Kennedy Reagan. Faleceu, né? Eu não lembro, parece que ele faleceu até, eu ouvi falar que ele faleceu algum tempo atrás. Esse pastor, ele é até um pastor que ele tem alguns conceitos que alguns cristãos até não gostam muito, né? Mas tem uma frase dele muito legal sobre jejum, muito legal, que é o seguinte, ó, o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Então eu vou repetir, olha só, que interessante. O jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas vai ajudar a mudar você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. E, gente, quem tem experiência com jejum sabe que isso é uma grande verdade. É impressionante. Toda vez que a gente jejua, a gente se aproxima mais de Deus. Parece que eu, pelo menos, as experiências que eu tenho de jejum é impressionante. Eu percebo que eu estou mais sensível a ouvir a Deus. Mais sensível a ouvir a voz de Deus. É muito legal, é muito bom isso. Esse sentimento de você sentir mais a presença de Deus. Porque uma das coisas que a gente como cristão gosta é sentir a presença de Deus. Se tem uma coisa que a gente gosta é sentir a presença de Deus. Não é? Quando a gente vai num culto, nossa, e parece que o fogo desce, né? Parece que, nossa, o louvor, o fogo desce assim, fala, nossa, hoje foi bom, hoje foi bênção. Tem uma coisa que a gente gosta, é isso, não é verdade? Eu gosto disso, eu sou meio do fogo, tá, gente? Pra quem não me conhece, eu gosto, sou meio, né, o pezinho meu é meio do fogo, é reteté. Eu gosto do reteté um pouquinho assim, sim, mas na hora certa, no momento certo. Mas assim, é impressionante, quando a gente jejua, a gente sente mais a presença de Deus, sente que o Espírito Santo fala mais com a gente, mais claro, parece que a voz de Deus fica mais próxima. Eu não sei explicar. Cada pessoa sente uma coisa diferente, né? Em cada jejum você sente uma coisa diferente. Mas isso é uma grande verdade, né?
A Bíblia fala, eu não peguei textos sobre isso, né? Mas assim, a Bíblia fala do que o Vina colocou. Quando a gente jejua, a Bíblia fala que existe uma luta da carne com o espírito. E quando a gente jejua, a gente fortalece o espírito, o nosso espírito, né? E a gente subjuga a carne. Mas como assim? É claro que a gente está subjugando, você não está comendo, né? O jejum, ele é claríssimo que ele faz isso, né? Então o que acontece? Toda vez que a gente faz jejum, a gente vai sentir falta de alguma coisa na carne, mas ao mesmo tempo a gente vai estar fortalecendo o espírito. Vai enfraquecer a carne e vai fortalecer o espírito. Nessa luta que existe, todo ser humano tem. Às vezes a pessoa pensa que por aceitar Jesus no coração, ou por estar buscando a Deus, ou por ter uma religião, ela não tem mais... agora eu sou espiritual, super crente, não tem mais carnalidade. Eu não sou assim, irmão. Eu tenho meus pontos fracos e minhas fraquezas, eu tenho que lutar. E o jejum ajuda a gente a se manter forte, a se manter mais na presença de Deus. Jejum a gente demais nisso. Então um dos propósitos é esse. Aqui, vamos abrir a Bíblia agora, aqui em... Onde está? Mateus 17. Vou voltar para o Novo Testamento. Mateus 17, 21. Consequências de jejuar. Consequências de jejuar. Uma das consequências, fortalecer o espírito, enfraquecer a carne. Outra consequência de jejuar. Mateus 17, verso 21. Quem abrir aí pode ler, por favor. Só para... Jesus está falando para os discípulos. Os discípulos tentaram expulsar o demônio de uma pessoa e não conseguiram. Aí Jesus chegou e expulsou o demônio. É isso que é o contexto desse versículo. Leia aí alguém, por favor. 21? Isso, 17, 21. Mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Então olha que interessante. Outra consequência, poder contra o diabo. Poder contra o mal. Literalmente contra o mal, né? Porque existem... A gente tem várias coisas que nos afligem como cristão e que nos desviam do Senhor. Uma das coisas é a nossa própria carnalidade, a nossa própria fraqueza, principalmente até, eu acho que é a que a gente mais luta. E outra coisa é o próprio diabo. Né? O diabo, os demônios, o mal também. O diabo ele está ao derredor para roubar, matar e destruir. É o propósito dele. Na vida de qualquer ser humano, inclusive, e da gente que está buscando a Deus, mais ainda. Ele fica furioso. Ele está furioso porque a gente está aqui. Ponto final. Ele está furioso. Isso é certeza. Ele está furioso quando os irmãos se unem para buscar Deus, para estudar a Bíblia, para orar, para que haja intercessão. Quando a gente sai daqui, a gente vai lembrar. A gente lembra dos pedidos de todo mundo. Vai para o WhatsApp. O diabo não quer isso. Ele quer que a gente fique em casa assistindo televisão, um filminho para relaxar, um banho na boa, comer alguma coisinha, não é? O Fábio que está aqui, está passando, ele está bem, sofrendo, dá para ver na cara dele que ele está com fome. Ele não vê a hora de eu acabar para o momento. Desde as 6. Ele não vê a hora de acabar para que tenha um momento de comunhão. Então, mas aguenta, irmão, aguenta. Deus tá falando para mim que é para eu falar até a meia-noite hoje. É brincadeira. Mas então, também poder contra o mal, é o que o versículo fala. Quando a gente tem situações de batalha espiritual, de embate espiritual, que a gente vai ter que jejuar. E isso é uma coisa que Deus vai falar aos nossos corações. Né? Por exemplo, já me convidaram algumas vezes para ir na casa de uma pessoa que está com perturbação, que está com um problema sério espiritual. Teve muitas situações que eu jejuei antes, eu senti que eu tinha que jejuar antes. Você viu uma batalha. Porque eu sabia que eu ia para uma batalha. E o jejum ajuda a gente nessa questão das batalhas. Então, por exemplo, vai ter uma reunião na empresa que está se definindo mudanças drásticas, estão mandando embora. E você está ali, você não sabe o que vai acontecer. Vai ter reunião lá. O que você faz? Vai para o jejum. Jejua, pede para Deus manter o seu trabalho, ou para que Ele faça o melhor para a sua vida. Então, tem situações de jejum. Né? A Dani, não sei se ela jejuou,
Mas ela teve uma batalha, defender lá o mestrado dela na Unicamp, é batalha, jejua, pede para Deus. Então, tem situações que são situações que a gente tem que batalhar em jejum. Né? Então, aí é uma coisa que Deus fala vai falar ao nosso coração para fazer ou não. Né? Vamos abrir a Bíblia agora em Mateus 17 também. Já está aberta. Mateus 17, no verso 19 e 20 fala também, olha o que fala que é interessante. Mais tarde, pode ler, Flávio. Mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Olha que interessante. Depois ele fala que tem alguns tipos de demônio, tem que ter oração e jejum. Né? Mas olha que interessante. Na verdade, apesar de estar antes, mas você pode pegar esse contexto, tem outros trechos na Bíblia que mostram isso. Que quando a gente jejua, fortalece a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Isso é fato. Né? É fato. Quando a gente jejua, porque muitas vezes a resposta do jejum, né, a resposta do que a gente está pedindo, Deus vai responder de uma forma positiva. Muitas vezes Deus vai fazer o milagre acontecer. A gente jejua muitas vezes por milagres. Né? E Deus vai e faz acontecer. O que acontece? A nossa fé fica o quê? Mais forte. E a gente vai estar naquele momento com a nossa fé mais forte também. Para o embate. Não importa não importa o tipo de embate que seja. A gente se sente mais forte. A gente percebe que a nossa fé fica mais forte. Por isso que é importante jejuar também. Tá? Bom, como eu falei, consequências de quando a gente jejua, certo? Como é que tá o horário? Como é que tá? 30 minutos. Já foi 30 de palavra já? 30 minutos? Vamos fazer o seguinte, eu acho... 9h50 agora. Agora, 9h50? Vamos falar mais uns 10 minutinhos? 10 minutinhos, vai. Até as 10. Mais 10 minutinhos. Vamos entrar um pouco... Prossiga, irmão. Não, vamos entrar nos propósitos do jejum. Então, quais são os propósitos do jejum? Então, um dos propósitos que a gente já dentro do que a gente já vem falando, é a consagração. Tá? Ó, vamos abrir em número 6, lá no Antigo, fala de consagração. Só vou falar de... O que é? É números o quê? Número 6. Números 6. Capítulo 6, o verso 3 e 4. 6, 3 e 4? 6, 3 e 4. Pode ler? Minha mãe está assistindo. 6. Ó, não. Começa do 1, é melhor. Para entender o contexto já. É mais fácil ler o versículo do que eu ficar explicando. Vamos lá, do 1 até o 4. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Aqui está falando o seguinte, ó. O que isso tem a ver com o jejum? Aqui está falando de propósito. Propósito de um propósito que a pessoa faz de ser alguém especial. Tá? Então aqui está falando, no caso aqui, fazer um voto. Estou falando de voto, de se consagrar, de voto. Então, na verdade, isso aqui a gente pode pegar e jogar pro jejum também. Jejum é um momento de consagração. É um momento de voto, né? Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela falava vai ser nazireu, né? Ela vai ser uma pessoa separada para Deus, ela não podia beber bebida alcoólica. Nesse caso aqui, né? Não, se você vai fazer esse voto, não vai beber bebida alcoólica. Então, então ela estava se consagrando para Deus. Sansão era nazireu, né? Sansão era nazireu. A gente tem a Bíblia, acho que o mais famoso é Sansão, né? Sansão é o mais famoso de todos. Porque o que acontece é quando Sansão, ele tinha até o voto de não poder cortar cabelo. Isso. Né? E foi por aí afora. Aí, é claro que ele fez um monte de coisa errada, né?
Mesmo uma pessoa, você vê uma pessoa consagrada, Descumpriu o seu voto. descumpriu o voto. Então, na verdade, o jejum é um voto, né? E uma das coisas que faz com quando a gente está em jejum é se consagrar, né? Você está se consagrando para Deus. Então, um dos propósitos do jejum é a consagração, né? Voltar mais próximo de Deus, mais próximo da presença de Deus. E eu vou parar por aqui. Tá vendo? Eu já sabia que não ia dar para falar. Gente, tem muita coisa. Né? Muita coisa. Eu acho que é legal. Eu acho que é legal. Consagração, eu quero saber os outros. Não quer saber os outros? Então vai ter que vir a semana que vem. Não pode faltar semana que vem. Eu acho que tá bom. Mas assim, jejum é uma bênção. Jejum é uma bênção. Eu acho que é bom a gente falar sobre isso. Porque eu acho que a gente está vivendo um período da humanidade que Deus nos colocou aqui para fazer diferença, que a gente tem que pensar muito no jejum. Eu ia falar. Tem que pensar muito sério sobre o jejum. A guerra espiritual nos dias de hoje está muito forte. É muito forte. Pode-se dizer que 20 anos atrás você fazia um jejum para isso, para aquilo. Mas no dia de hoje, aí quem entende um pouco do mundo espiritual, o negócio não está brincadeira. Não, é muito sério. Subliminar na televisão, É muito sério, dia, em todo o tempo. Então, se você não tiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir assimilar o que é certo e o que é errado. Você vai se misturar com as coisas do mundo. Exatamente. E para você estar cheio do Espírito Santo, o jejum faz parte dessa busca. Exatamente. Para você matar sua carne, como o Vina falou, e fortalecer seu Espírito Santo. Então não tem jeito. Fortalecer seu espírito com o Espírito Santo. O nosso espírito através do Espírito Santo em nós. É isso aí. Então, eu acho que é um assunto muito legal. Na verdade, a gente não tinha pensado em falar sobre o jejum. A gente pensou em falar sobre oração. Né? Aí, de repente, no final, foi semana passada, né? Que é alguma coisa que a gente falou sobre o jejum que despertou. Eu falei, nossa, que legal, vamos continuar falando dessa questão de fortalecimento espiritual. Mas o jejum e a oração e o jejum também. Amém? Então é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode falar, gente, por favor. Aquela história que eu contei, o testemunho da Gabi, que tinha um cisto na cabeça. Lembro. Quando ela saiu do hospital e a gente ficou sabendo dessa notícia, o Espírito Santo falou bem claro ao meu coração que eu deveria jejuar por aquela situação. E eu sempre fazia o jejum de 3 dias, que foi quando ela ficou no hospital, também eu fazia o jejum de 3 dias. E durante 6 meses eu fazia toda semana um jejum de 6 dias, de 3 dias. Aí que nem você falou, fortalece a nossa fé. Então o Espírito Santo falou, você vai jejuar durante esses 6 meses, né? E quando ela foi fazer o exame, eu tinha certeza que ela estava curada. Porque realmente aquilo tinha fortalecido a minha fé. Amém. Então eu não tinha dúvidas, Glória a Deus. Eu tinha certeza que Deus tinha curado a Gabriela. Jejum. 6 meses antes, então. 6 meses eu jejuei, por 6 meses. Depois que você teve aquela conversa com o médico, que o Fábio falou, nossa, tá louca, né? Foi. É isso aí. Jejum, isso chama jejum em momentos de aflição. É um tipo de jejum. Jejum quando a gente tem aflição. A gente vai falar sobre ele bastante semana que vem. Hoje não. Semana que vem. Porque quem não tem luta? Quem não tem aflição, né? Quem não tem aflição? Quem não tem luta? Luta e aflição. Então jejum nesse momento de luta e aflição, nossa, é uma bênção. Né? E já tivemos até um testemunho adiantado aqui da Rose. Né, Rose? Então é isso. Glória a Deus. Glória a Deus.